Momento Cultinho das Crianças. E a história de hoje, Daniel na Cova dos Leões. Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre alguém que foi liberto da Cova dos Leões. Vocês sabem quem é? O nosso versículo vai ser: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E está lá no livro de Daniel, no capítulo 6. A mensagem que essa história nos traz é de uma pessoa que adorou a Deus e confiou nele. Em alguns países, as pessoas não podem adorar ao seu Deus, elas são proibidas de fazer isso. E isso acontece também na nossa história de hoje. Daniel era um homem muito honrado e inteligente, e o rei confiava muito nele. Os governantes tinham um pouco de inveja de Daniel por causa disso, e sabiam que ele tinha uma prática de orar todos os dias. Com isso, eles convenceram o rei a assinar uma lei que proibisse que os homens orassem a Deus durante 30 dias. Será que Daniel faria isso? Ou será que ele continuaria orando todos os dias da mesma forma? Os governantes sabiam que Daniel, por ser uma pessoa confiável, continuaria orando a Deus. Então, eles começaram a vigiar ele todos os dias. Iam até a sua janela para ver se ele continuava com essa prática. Daniel sabia dessa lei que estava em vigor, mas ele também tinha compreendido que tudo isso que estava acontecendo tinha sido pela inveja dos outros ajudantes do rei. Então, nesse momento, ele pensou que ele deveria continuar orando da mesma forma, porque precisava da ajuda de Deus mais do que nunca nesse momento. Então, ele continuou orando de manhã, na hora do almoço e à noite. Os governantes começaram a notar isso. Eles viram que Daniel continuava mesmo, assim como eles tinham imaginado. E eles diziam: olha lá, ele está fazendo aquilo que o rei disse que não era para fazer. Então, naquele mesmo dia, mesmo Daniel sabendo que estava sendo vigiado, ele orou de manhã, na hora do almoço e à noite novamente. No outro dia, os governantes foram correndo para o rei para contar para ele. E eles disseram: o senhor não disse que as pessoas não poderiam orar durante 30 dias e que elas seriam jogadas numa cova caso isso acontecesse? Então, o rei começou a perceber o porquê eles estavam falando aquilo e que era exatamente por causa de Daniel. Um dos governantes começou a dizer que Daniel estava fazendo isso e que ele não tinha parado de orar ao seu Deus. O rei, mesmo triste porque confiava muito em Daniel e porque gostava muito dele, sabia que não poderia descumprir aquilo que ele tinha decretado, porque a palavra de um rei nunca pode voltar atrás. Então, os soldados trouxeram Daniel e o levaram à cova dos leões. O rei ficou muito triste e disse: que o seu Deus tenha misericórdia da sua vida. Naquela noite ele não conseguiu dormir, porque ficou muito preocupado. Mas na manhã seguinte, ele foi correndo para a cova e gritou: Daniel, você está vivo? E então, Daniel milagrosamente disse: eu estou vivo sim, o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca de todos os leões e impediu que eu fosse devorado. E então o rei se alegrou grandemente e pediu que os soldados o tirassem daquele lugar. Imediatamente os soldados o tiraram e todas as pessoas entenderam e viram que o Deus de Daniel era o único Deus e verdadeiro. Então todos eles começaram a adorar a esse Deus, que também é o nosso Deus. E você tem orado dessa forma? Você também tem orado de uma forma que as pessoas ao seu redor vejam aquilo que Deus pode fazer? Eu espero que sim. Então,
vamos orar nesse momento para que isso seja uma verdade na nossa vida. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhinhos e orarem nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa historinha que o Senhor nos trouxe, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma dessas crianças, cada uma dessas famílias, Jesus, e que as nossas orações possam impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta, assim como aconteceu com Daniel. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.